Para quem entrou agora, peguem os cadernos para fazer a atividade de fixação de língua portuguesa. Na primeira questão, deixar 2 linhas. Professora, é preciso mandar a foto das atividades? Uhum, precisa. Então, gente, precisa que todos escrevam, viu? Basta uma linha na segunda questão. Certo, Raíssa. Diga a ele que coloque para carregar e entre novamente na aula, que ainda dá tempo.
A gente terminou já. Acredito que serão apenas 5 questões. Faltam só mais 2. Professora, você prefere digitar assim no computador e escrever no quadro? Ah, é melhor no computador. Bem mais rápido e menos cansativo. Ah, foi para digitar E o passar. na aula? Aula presencial ou aula online? Ah, presencial. Eu queria só que a presencial tivesse um computador para eu digitar e projetar no quadro. Escolha ter computador, não foi ideia presencial. Tem como depois. Eu gosto de algumas coisas já online, mas de outras já presencial. Pronto, com isso finalizamos a atividade, 5 questões.
Daqui a pouco quero ver quem está fazendo. E vou terminando, vai avisando, certo? Terminei. Quem terminar já pode ir fazendo, já pode ir tentando responder. Toda quarta hora. Vou ir para a quarta. Terminei. Pronto, quem for terminando, gente, já pode ir respondendo. Eu vou dar mais 5 minutinhos para o restante terminar, que é o tempo de eu fazer a frequência para poder terminar a aula. Lembrando que eu quero foto de todos os cadernos com a atividade escrita, para que eu comprove que realmente fez a atividade. Já que eu vou ter a frequência de quem estava na aula, eu vou saber se todos que estavam fez realmente a atividade. Gente, vou dar mais uns 4 minutinhos, enquanto isso eu vou pegar um livro. Então, volto já, vou pegar um livro, fiquem terminando a atividade. Voltei. Vou mandar a atividade no grupo, para quem faltou fazê-la. Professora, eu terminei a atividade. Terminou? Todos terminaram?
Gente, vou fazer a frequência, viu? Ney. Eu tô Vou fazer no a quarto. chamada. Enquanto isso, então, eu vou fazer a chamada, enquanto vocês terminam. Terminei, professora. Terminou? Terminei, professora. Terminei também. Terminei. Terminou? Pronto. Vou fazer a frequência daqui a pouquinho. Frequência da aula do dia 21/10. A Cauana, Presente. Presente. Alicia, Ana Paula, Ana Paula faltou. Vou colocar o nome da Ana Paula aqui. Antônio Cardoso. Antônio. Presente. Antônio presente. Arthur Clécio. Presente. Ítalo, desistente. Jefferson Augusto. Não assiste às aulas. Deixa eu colocar o nome dele aqui. José Alberto. José Alberto faltou. José Vitor. Presente. Ketli. Ketli faltou. Larissa Ellen. Presente. Luiz Arthur. Presente. Maria Aparecida. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Luísa Paulino. Presente. Maria Luísa Belarmino. Eu. Mariana Rodrigues. Presente. Apareceu, dona Mariana. Miguel Augusto. Presente. Paloma Farias. Presente. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Faltou. Pedro Iago. Presente. Poliana. Poliana faltou. Raíssa. Presente. Rian. Presente. Wiane. Professora, a Viana pediu para avisar que ela foi no médico. Pronto, então tudo certo, justificado. Obrigada por avisar. Então, só para confirmar, os alunos que faltaram são Ana Paula, Jefferson Augusto, José Alberto, Ketli, Pedro Henrique e Poliana. Pronto. Terminei a atividade. Terminaram a atividade. Terminei. Terminei também. Então, vamos começar a corrigi-la. Deixa eu ver quem vai me responder a primeira questão.
Luiz Arthur. Luiz Arthur. Primeira questão. Faça a leitura, por favor. Na frase meus avós estão doentes, preciso visitá-los. Há 2 verbos e 2 sujeitos. Ache-os. Quais são os verbos do Luiz Arthur? Não é obrigado a acertar, não. Você pode chutar. Se não acertar, não tem problema. Os verbos são meus e estão. Ó, estão, porque eu posso colocar eu estou, tu estás, ele está, eles estão. Mas se for meus, ó, não tem como, ó. Meus é um pronome possessivo, ó. Eu, meus, tu, minhas, não tem como, tá vendo conjugar? Observe que o meus não é verbo, ó, é um pronome. Mas depois do ponto nós temos outro verbo, qual é? Preciso. Preciso, eu preciso, tu precisas, ele precisa, nós precisamos. Visitar também é um, ó. Observe que está aqui visitá-los. Esse visitá-los, gente, é a mesma coisa de visitar eles. Só que para a língua portuguesa. Eu tava na dúvida, eu tava tipo, oxe, tem mais de 2, porque, né? Entendeu? Tem o visitá-los também. Então, visitá-los, na verdade, é outro verbo. Só que é um verbo que está junto com o pronome. Gente, esses 2 verbos aqui, ó, estão atuando como se fosse um só. Então, visitá-los também é outro verbo. Nós temos outro verbo. Só que se você observar, ele vai funcionar como um só, ele e o preciso. Luiz Arthur, como é que eu sei, como é que eu consigo achar o sujeito? Eu tenho que perguntar o que para o meu verbo? É o sujeito? Sim, se eu disser assim, a menina comeu muito, como é que eu sei quem é o sujeito? Sei que o verbo é comeu, como é que eu faço a pergunta para o verbo? Pergunta o quê? Quem? Não, sei que é o Quem? sujeito, mas não sei como explicar. É tipo assim, quem? Você sempre tem que fazer a pergunta quem, ó. A menina comeu muito. Quem comeu muito? A menina. Entendeu? Então, sempre que tiver dúvida, pergunta ao verbo quem é o sujeito. Meus avós estão doentes. Quem estão doentes? Meus avós. Então, meus avós é o sujeito, ó. Sujeito. Mas é sujeito do verbo preciso? Não, ele é sujeito do verbo. Sujeito de que verbo, gente? Do verbo estão, ó. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Ó. Ele não é daquele verbo lá, ele é desse verbo aqui. Você tem que tô louco. observar que cada verbo tem o seu sujeito. Hoje, Meus meu Deus, avós. tudo. Agora nós temos Até outro verbo aqui que está juntinho com visitá-los. Preciso visitá-los. Quem preciso? Eu. Eu preciso. Como é que vocês sabem que o sujeito sou eu? Por causa da flexão do verbo. Por conta da flexão do verbo. Se vocês observarem aqui no finalzinho do verbo, ó, nós temos a desinência, o ó. Eu preciso. Se fosse precisamos, quem seria o sujeito? Nós. Nós. Então, aqui observem que tem um sujeito eu. Tem um sujeito eu. Mas é um sujeito que está, ó, oculto. Por isso eu vou colocar uma barrinha aqui em cima, 2 barrinhas, para mostrar que ele está oculto. É um sujeito oculto, escondido. Sujeito que está escondido. Então, vamos colocar a resposta da questão. Pediu para achar os verbos. Quem são os verbos? Quais são os verbos, na verdade? Estão e preciso, né? Vamos ignorar o visitado. Os verbos são estão, preciso. E os sujeitos, vou colocar assim. O sujeito de estão, meus avós. Meus avós. É o sujeito.
E o de preciso, eu. Então, respondida a questão. Segunda questão. Olha se a gente consegue responder pelo menos a segunda. José Alberto voltou para a aula. José Alberto, lê a segunda questão, por favor. Maria Clara, lê a segunda questão, por favor, já que José Alberto não está Arroz e falando. feijão são os alimentos principais na mesa do pobre. Qual o sujeito do verbo ser flexionado acima como são? Observe, nós temos o verbo. A questão já diz quem é o verbo. O verbo é esse aqui, ó. São. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Quem? Quem? Ou que? Quem? Quem são? Arroz e feijão. Quem são os alimentos principais da mesa do pobre? Arroz e feijão. Então, arroz e feijão é o meu Sujeito. sujeito. Arroz e feijão é o meu sujeito. Resposta da segunda questão: arroz e feijão. Se eu pedisse, gente, aqui para marcar o predicado, qual seria o predicado dessa frase? Não, também não diz nada, não vê o bate-papo. Gente, áudio ativado. São os alimentos principais na mesa do pobre. São os alimentos principais da mesa do pobre. Olha, a Maria Clara acabou de achar o predicado aqui da frase, ó. Observem, gente, qual é a regrinha para o predicado? Quando eu tiro o quê? Quando tira o sujeito, o resto é O resto é predicado. predicado. Então, se eu tiro arroz e feijão, o que sobra é predicado. E lembrando que o predicado tem que ter verbo. O verbo faz parte do predicado, porque o verbo predica. O verbo explica algo sobre o sujeito. Então, arroz e feijão é a resposta da questão. E se vocês quiserem acrescentar esse conhecimento, coloquem são os alimentos principais da mesa do pobre, é o predicado. Puxa uma setinha e coloca predicado. Gente, vou finalizar a aula, já são 11h30, que eu tenho outra aula. Professora, Oi. eu não tava falando porque meu fone estourou. Ah, Morreu. entendi. Ah, entendi, obrigada. Peguei outro. Tá, obrigada. De nada. Então, gente, até amanhã, viu? Façam o restante da atividade em casa e lembrem de me mandar foto dela copiada no caderno, viu? Eu só vou saber que vocês fizeram se me mandarem foto. Não preciso da foto dela copiada no caderno. Não precisa da resposta, pelo menos ela copiada. A resposta eu quero que vocês tentem em casa. Viu? Então, até amanhã. Tchau, tchau.